Bom dia, jovens! Eu sou o professor Gerson do Colégio Vitorino. Estamos hoje aqui para mais uma videoaula. Vamos falar hoje sobre um pouco de substâncias químicas, certo? O que seriam essas substâncias químicas? Para a gente entender o que são, vamos lá desde a menor partícula de todas, que é o átomo. O átomo é uma partícula indivisível e é a menor partícula que forma toda a matéria, certo? O conjunto de átomos vai formar o que a gente chama de elemento químico. Elementos químicos como hidrogênio, oxigênio, que são listados na tabela periódica. Existem mais de 130 elementos químicos diferentes na tabela periódica, que a gente ainda vai estudar, certo? O conjunto de elementos químicos, certo? A união dos elementos químicos formam moléculas, como a da água. Então, o hidrogênio junto com oxigênio, dois hidrogênios junto com um oxigênio vão formar a molécula de água. Então, dois hidrogênios junto com um oxigênio formam a molécula de água. Mas a molécula em si não é a água, certo? Moléculas são a união dos elementos químicos. A união de várias moléculas de água vai formar a substância incolor e sem cheiro que a gente bebe, que é a água, ok? Mas essas substâncias químicas, como elas podem ser? De que tipo? Tem as substâncias químicas simples e compostas, certo? Então, as substâncias químicas simples apresentam apenas um elemento químico, como por exemplo, o oxigênio, o ar que a gente respira, é O2, são duas moléculas são dois elementos químicos unidos, 2O, para formar a molécula de oxigênio. Então aqui uma molécula é um elemento químico, formou o oxigênio. O AU, que é o símbolo representar a fórmula do ouro. E o Fe do ferro. São todos elementos químicos, substâncias químicas que apresentam apenas um elemento químico. E quando é composto, no caso da água, é composto por dois elementos químicos. São eles a molécula de água, o Na3PO4, que é o que? Sódio e fosfato, que é utilizado como alvejante, como fertilizante. As misturas de substâncias. Primeiro, a gente entendeu o que são substâncias químicas. Essas substâncias químicas, a gente comumente encontra elas misturadas em diversos tipos de produtos de limpeza, na água que a gente bebe, certo? No café da manhã, de manhã. Para a gente entender a questão de mistura, o que seria a mistura? É a interação de moléculas de duas ou mais substâncias. Então, como eu disse, substâncias químicas é quando as moléculas se unem. Quando tem mais de uma molécula unida, misturada, aí que a gente diz mistura de substância. Elas podem ser do tipo homogêneas ou heterogêneas. Quando a mistura é do tipo homogênea, não tem como a gente identificar seus componentes. Por exemplo, a água do mar. A água do mar é uma mistura de água mais sal. Você consegue ver o sal se você pegar a água do mar assim? Não dá para ver. Não dá para a gente identificar. E do mesmo jeito, água e álcool. O álcool, né, que a gente está utilizando muito para higienizar nossas mãos, ele não é feito 100% de álcool. Ele tem uma mistura de álcool e água. Você consegue identificar o álcool e a água? Não. É transparente assim, incolor, assim como a água. Mas lá é uma mistura do tipo homogênea. Então, misturas do tipo homogênea não tem como se identificar seus componentes. Misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas, a gente consegue identificar seus componentes, como, por exemplo, água e óleo. Água e óleo, se você misturar água e óleo, você vai ver que na parte de cima vai ficar o óleo e na parte de baixo a água, devido às suas densidades diferentes. Água e gelo, do mesmo jeito. Se você colocar uma pedra de gelo na água, a pedra de gelo vai ficar boiando porque a densidade da água e do gelo são diferentes. Quando a gente fala em questão de misturas, é importante conhecer três conceitos principais: soluto, solvente e solução. O soluto é aquele que vai se dissolver. Por exemplo, a água do mar. O soluto seria o NaCl. Representa o sal que a gente de cozinha, que a gente utiliza para temperar a comida.
O solvente, o H2O, que é a água. Eu coloquei as fórmulas para a gente já estar se adaptando já com essas fórmulas, ok? O solvente, que é o solvente universal, a água. E a solução seria o resultado final. Água mais sal, água do mar, ok? Então, se eu pudesse fazer um experimento, eu pegava água mais sal, misturar água e sal, água do mar, que é a solução. Então, soluto é o que se dissolve, solvente é o que vai dissolver, o solvente universal, água. E a solução é o resultado final, ok? Qualquer dúvida, pause, volte, pesquise um pouco mais sobre questões das misturas e na próxima aula a gente vai falar sobre a separação das misturas. Por exemplo, eu consigo separar a água do sal. Está misturado lá, né? Uma mistura homogênea, mas tem como a gente separar. Assim como a gente pode separar a água do óleo, são coisas possíveis, né, para a ciência. A gente vai ver na próxima aula. Até mais, até a próxima, tchau!